amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um assunto sério, que pra mim é bem sério, e que eu não queria expor isso, e eu relutei muito pra expor isso, já tem mais ou menos 3 ou 4 anos que eu passo por esse problema, e eu nunca expus isso aqui na internet, porque tem muita gente boa aqui, como também tem muita gente ruim, eu não sei quem me assiste, eu sei que tem muita gente que gosta de mim, que me assiste, que gosta dos meus vídeos, como também sei que tem muita gente que não gosta, que deseja o mal e tudo isso. Mas, gente, eu resolvi abrir isso pra vocês porque pode ser que alguém esteja passando na mesma situação que eu, e eu abrindo isso pra vocês também possa dar força pra alguém. É um assunto muito delicado pra mim e que eu ainda tenho lutado pra superar isso. Pra mim é bem difícil falar sobre isso. E eu não tô aqui pra vocês sentirem dó de mim, eu não tô aqui pra ninguém ficar preocupado, nem nada. Eu tô aqui somente pra contar um pouquinho isso pra vocês, porque no último vídeo que eu fiz de perguntas e respostas, muita gente quis saber, muita gente perguntou, muita gente ficou preocupada, querendo saber qual que era o meu problema de saúde que eu tinha e tudo mais. E eu achei legal expor isso pra vocês, porque eu posso estar ajudando alguém, se Deus quiser. Uma pessoa que vê esse vídeo se sentir ajudada pra mim já é o suficiente. Foi em 2012, final de 2012, ou foi final de 2013, agora eu não tô me lembrando, que eu comecei a ter diarreia todos os dias. E isso, minha barriga doía, tudo que eu comia me fazia mal, e diarreia, e ninguém tava sabendo o que era. Ia de um médico pro outro, os médicos não sabiam explicar muito bem o que era. Até que eu fui num médico que a gente fez um exame, colonoscopia, que descobriu que eu tinha inflamação intestinal, conhecida como ileite e mais conhecida como doença de Crohn. O médico fez um monte de exame, gente. Isso foi eu passando mal vários meses. O médico fez um monte de exame. E não, ele falou pra mim, não concluído que era doença de Crohn, mas que eu estava com ileite. Então a ileite é uma inflamação intestinal. É uma doença que, tipo assim, meu intestino ataca meu intestino. Isso aí não tem explicação do porquê e tudo mais. Muitas pessoas que têm esse tipo de doença desencadeia depois de você passar por uma situação de estresse muito grande. E isso acaba afetando sua saúde. Quando eu fiquei doente desse negócio que eu não entendia sobre isso, eu pesquisei bastante na internet relato de pessoas que tinham isso também. E essas pessoas relatavam que a doença desenvolveu no período difícil da sua vida, num período de estresse muito grande, num período de perdas. E realmente na minha vida eu tava passando por um período muito estressada. Eu sempre fui uma pessoa estressada e eu estava muito estressada nessa época. Foi quando a doença, tipo, atacou, gente. Atacou mesmo. Aí o médico não concluiu que era doença de Crohn, mas também não deixou isso em aberto. Eu comecei a tomar um anti-inflamatório pra essa doença. Por 2 anos eu tomei esse anti-inflamatório e ele falou que eu precisava tomar um antidepressivo também pra acalmar a minha ansiedade. Eu comecei a tomar um antidepressivo, gente, e eu faço farmácia e eu sou super contra medicamento. Eu odeio medicamento, eu odeio ter que tomar medicamento, odeio. Aí eu passei 2 anos da minha vida assim. Sempre quando eu ficava estressada, sempre quando eu ficava ansiosa, sempre quando eu tinha uma prova pra fazer na faculdade, sempre quando eu tinha alguma coisa pra fazer, me dava diarreia. Gente, vocês não têm ideia do que é isso. Vocês não têm ideia do que você sair na rua com medo de passar mal. Com isso, eu fiquei muito depressiva quando eu descobri essa doença, porque foi uma coisa que eu não esperava. Eu já tinha ficado doente várias vezes de outras coisas e, assim, na nossa vida, a gente tem dificuldade, todo mundo tem. Vocês veem aí na câmera, acham que a gente não tem dificuldade? Sim, gente, todo mundo tem dificuldade. Deus prova o servo dele em diversas áreas, da forma que ele acha melhor. Tudo, gente, tá nas mãos de Deus. Tudo tá sob o controle de Deus. Cada pessoa tem uma dificuldade em uma área. A minha área é a área da doença. Eu não tô passando fome, eu não tô passando dificuldade financeira, eu tenho uma casa pra dormir, eu tenho uma cama pra dormir, eu tenho roupa pra vestir no frio. Eu não tô passando dificuldade financeira, estou passando dificuldade em questão de doença. Tem pessoas que passam dificuldades na família, tem pessoas que passam dificuldades financeiras. Então, assim, Deus prova a gente de diversas formas e cada um tem um ponto fraco. O meu ponto fraco é esse. O meu ponto fraco que me deixa no chão, gente, é isso. É questão de doença. Porque eu já fiquei doente várias vezes e eu precisei parar o que eu tava fazendo por conta disso. Foi 2 anos de muito sofrimento pra mim, porque eu não conseguia sair de casa sabendo que eu ia pra um lugar que não ia ter banheiro. E se eu passasse mal na rua, eu não ia conseguir ir no banheiro. Uma vez eu fui pra faculdade quando eu comecei a ficar doente. E dentro do ônibus começou a me dar uma diarreia muito forte, gente, e eram umas dores, eu tenho dores muito fortes na barriga e sentia dor muito forte. Eu comecei a passar mal, eu olhava pros lados e não tinha lugar nenhum pra eu parar no banheiro. Eu parei, eu pedi pra descer do ônibus, desci do ônibus, saí correndo pro McDonald's, fiquei no banheiro lá 1 hora, e a vergonha que você fica de sair. Gente, todo mundo sabe, é constrangedor você usar o banheiro fora de casa. E assim, foi 2 anos da minha vida que eu relutei, e ainda luto por isso.
Eu não tenho coragem de fazer encontrinhos ainda. Eu não tenho coragem de ir em eventos, em viajar sozinha pra fazer essas coisas, porque eu tenho medo de passar mal nos lugares. E, assim, gente, é constrangedor. Infelizmente, quem tem isso sabe que é super constrangedor. Você tá com diarreia na rua, tudo que você vai fazer tem diarreia, tudo que você come pode dar diarreia. Você vai na casa dos seus amigos comer, seus amigos têm que fazer comida específica pra você. Nisso eu desenvolvi. Eu tinha intolerância à lactose desde pequena, mas era só quando eu tomava leite. Eu comia tudo e nunca passei mal. Eu comecei a passar mal com tudo. Com tudo que tem leite eu passo mal. Então desenvolveu a intolerância à lactose bem forte depois de tudo isso. E desde então eu tenho problemas intestinais. Aí eu resolvi parar por conta própria do anti-inflamatório e o antidepressivo. Porque, gente, eu não suporto tomar medicamento. É uma coisa assim que falar que que eu tenho que tomar medicamento, eu já começo a chorar, entendeu? É uma coisa assim que eu não gosto mesmo. E eu fiz o exame novamente 2 anos depois e não tinha dado nada na inflamação. Mas o que acontece? Ficou sequelas em mim, gente. Ficou sequelas que eu digo em mim, por dentro. Em questão psicológica, de eu não conseguir sair para os lugares com medo de passar mal. Hoje eu testo isso em mim, hoje eu tento superar isso. De que forma? Hoje mesmo, eu não tô bem. Hoje eu tô gravando esse vídeo, eu não tô me sentindo bem. Eu tava sentindo muita dor ontem, tô sentindo dor hoje. Mas tô tentando ser forte, gente. Tô tentando ser forte porque se eu for fraca, a doença me vence. Se a gente é fraca, a doença vence. Eu sei que tem gente com câncer, que tem doença muito pior, que tem pessoas que têm esse problema que eu tenho e tá muito mais afetado do que eu. Eu sei que o meu pode ser desse tamanhozinho e tem gente com isso, entendeu? Mas esse tamanhozinho, gente, já serve pra derrubar a gente, já serve pra deixar a gente triste. Então, como que a gente faz pra superar esse tipo de coisa? A gente tem que ser forte e enfrentar os problemas. Hoje eu tento enfrentar dessa forma. Quando eu vou sair, eu ainda não consigo 100%, gente, porque eu sou muito fraca nessa questão. Mas hoje, por exemplo, eu tava passando mal e eu ia pra faculdade e eu pensei em ir no shopping. Eu falei assim, não vou no shopping porque eu tô passando mal, vai me dar dor de barriga no shopping. Aí eu pensei assim, não, se me der dor de barriga no shopping, eu vou sim, vou usar o banheiro lá, porque tem banheiro, ainda bem que tem banheiro. Eu peguei e fui, eu senti umas dores lá e tudo, fiquei sentada um pouquinho até passar e continuei. Pra eu poder ir superando a cada dia isso, gente, porque é muito difícil. E com isso, depois que não deu mais nada essa inflamação, a minha barriga dói muito, assim, sem explicação. Ela começa a doer. E isso me dá muito medo, gente. Me dá muito medo de desenvolver uma doença pior do que isso. Desenvolver uma coisa pior. Só que eu tô tratando com outro médico agora e ele levantou outra hipótese que ele acha com 90% de certeza que é síndrome do intestino irritável. Essa síndrome, gente, se eu tenho uma prova na faculdade pra fazer, eu posso não estar preocupada com a prova, eu posso estar sem pensar na prova. Pode ser a prova mais tosca que eu tenho pra fazer, me dá dor de barriga 10 minutos antes de eu ir pra prova. Se eu tenho que viajar, um dia antes de eu viajar, minha barriga fica assim, ó. E me dá dor de barriga, eu fico ansiosa. É muito ruim porque parece que liga a cabeça no intestino e você não controla suas emoções, você não controla. E eu sou uma pessoa muito ansiosa e isso me prejudicou muito. Porque se eu fico ansiosa, me dá dor de barriga. Se eu fico nervosa, me dá dor de barriga. Se eu fico triste, me dá dor de barriga. Então, assim, gente, vocês imaginam, se eu como uma coisa que não deve, eu fico com dor de barriga. Se eu como fora, a maioria das vezes eu passo mal. Eu tento comer besteira só no final de semana, que vocês sabem que é muito difícil. Tento comer certinho no meio da semana, mas mesmo assim, às vezes eu passo mal com comida também. Isso me dá muita vontade de não comer. Na época que eu fiquei doente, eu emagreci 8 quilos. Eu fiquei bem esquelética mesmo, do peso que eu era antes. As pessoas até se assustaram, porque eu emagreci de uma vez. Porque tudo que eu comia, eu passava mal. Então eu passei a rejeitar a comida. Eu não sentia fome e eu não tinha vontade de comer. Não queria comer, não sentia fome. E foi uma fase, assim, bem complicada esses 2 anos. Hoje eu tô bem melhor, graças a Deus. Depois desses 2 anos, eu ainda carrego esse problema comigo, mas não tão do jeito que eu carregava antes. Não tão, foi um baque. Tudo que a gente recebe, assim, de notícia ruim no início é baque, depois a gente vai superando. A cada dia, o que me dá forças pra poder não desistir, sabe, gente? Não entregar tudo, desistir de tudo que eu faço. É pensar na cura, é pensar que a gente tem que ser forte, porque se a gente não for forte, os problemas derrotam a gente. E eu sei que, do mesmo jeito que essa doença entrou, ela pode sair. Eu falo isso, gente, porque se alguém estiver passando por alguma situação desse jeito, não derrotar, não ficar prostrada, tentar o máximo, gente, pensar que Deus pode curar. Ou também pensar que se Deus te deu essa prova, Ele sabe o seu limite, Ele sabe o tanto que você aguenta. Se Deus te deu essa prova, é porque você vai conseguir superar ela. Basta a gente crer em Deus, basta a gente confiar. É complicado, gente, por exemplo, eu só gosto de gravar vídeo bem.
E hoje eu tinha que gravar 2 vídeos pra semana. E eu não sei como é que eu vou estar o resto da semana, porque tá doendo bastante. E eu não consigo gravar vídeo mal. Então, assim, eu falei, não, eu vou gravar vídeo, vou tentar transparecer alguma coisa boa, porque eu quero coisas boas pras pessoas. Então eu falei, por que eu não vou não comentar sobre isso? E eu queria muito abrir mais, assim, aqui um espaço no YouTube, não só pra entretenimento, porque eu sei que as pessoas têm problemas reais também, gente. Eu sei que todo mundo aqui passa por problema. Eu sei que todo mundo tá na internet, às vezes, só pra buscar um refúgio, uma palavra amiga, alguma coisa assim. E as coisas que me ajudam é ouvir louvores, é cantar, é agradecer, é louvar. Não é todo dia que eu tô assim, não. Não é todo dia que eu tô com fé, não, gente. Tem dia que você acorda um caco e você não quer nem sair da cama, de triste, de pensando em problema. Muitas vezes, quando eu fico doente, quando eu fico com dor, eu falo com o Onei. Eu falo, por que eu tenho que passar por isso? Por quê? O que tá acontecendo? Eu não aguento mais. Mas não, gente. Se eu tô em pé até hoje, é porque eu aguento sim. E eu sei que Deus tá me dando essa prova pra me fazer mais forte. Porque eu preciso vencer essa área na minha vida. Esse medo que eu tenho de doença, esse medo que eu tenho de piorar, entendeu? E Deus trabalha a gente na nossa fraqueza. Deus tá com a gente na nossa fraqueza, assim como Ele tá na nossa vitória. Tem muitas coisas que eu sou travada, que eu não consigo fazer por conta disso, por conta de ter medo de passar mal em outra cidade, em outro local. E a cada dia eu tenho tentado superar isso dessa forma, gente. Ouvindo pregações em casa, cantando louvores, agradecendo a Deus e me espelhando e ouvindo depoimentos de pessoas que também passaram por situações difíceis e conseguiram. Eu vou falar aqui pra vocês um versículo que eu penso muito nele toda vez que eu penso por que eu tô passando por determinada situação difícil e tudo mais, e a gente acha que não vai conseguir mais. Olha, esse é um versículo sobre Paulo. Paulo, ele tinha uma doença que ele fala é um espinho na carne, que ele carregava sempre ela. E ele fala assim: para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Nesse versículo, Paulo menciona que a graça de Deus basta para ele. E eu penso muito nisso, sabe por quê? Se a gente tem a graça de Deus, se a gente tem o poder de Deus na nossa vida, qualquer coisa que a gente passar, a gente vai conseguir passar por elas. Então, assim, o ministério de Paulo foi lindo na terra, ele fez grandes obras, ele fez muita coisa, ele pregou muito sobre Deus, sobre a palavra de Deus, levou para todo lugar, e não foi uma doença que paralisou ele. Então a gente tem que pensar muito nisso, gente, que a doença não pode te paralisar. O seu problema não pode te paralisar. Paulo realizou grandes coisas aqui na terra, mesmo com esse espinho na carne. E ele pediu para Deus tirar esse espinho da carne dele, mas Deus falou o quê? Que a graça do Senhor basta. Então, da mesma forma que Deus falou isso para Paulo, Deus fala com a gente também que a graça de Deus basta pra gente. Porque se a gente tem essa graça, a gente consegue enfrentar qualquer problema. Não deixa, gente, uma doença te paralisar, não deixa seu problema te impedir de fazer o que você quer, o que você deseja, te impedir de ser feliz. E a gente tem na graça de Deus, a gente consegue passar por todas essas coisas. Muitas vezes Deus dá uma aprovação pra gente permanecer na presença dele, pra gente permanecer com fé. Que eu penso assim, como que a gente vai poder desenvolver a nossa fé se a gente tem tudo na nossa mão, se a gente tem tudo do bom e do melhor? Eu não passo provação em outra área da minha vida que seja tão difícil pra mim. A aprovação que eu passo é nessa área. A cada dia eu tenho aprendido mais, a cada dia eu tenho tentado ser forte. Tudo passa, gente. Eu já tive doenças horríveis, terríveis e passaram. Tudo passou. E eu sei, assim, que o dia certo, se Deus quiser, Ele vai me curar. Se Ele não quiser, eu vou conviver com isso, até pra poder controlar esse sentimento que eu tenho de ansiedade. Que eu sou muito ansiosa com as coisas. Eu fico pensando só no futuro. Às vezes Deus me deu isso pra eu poder controlar. Que eu pensar assim, gente, se eu ficar ansiosa, eu vou passar mal. Então eu tenho que tentar ficar mais estável na minha vida emocional. Então, se você tá passando por isso também, alguma situação desse jeito, não deixa abalar, gente. Não deixa bater. Tenta enfrentar o problema de frente. Se você tem algum problema de saúde, vai, tenta fazer os exames certinhos, não deixa ficar pensando assim, eu vou fazer depois. Não faça isso, gente. Eu tô adiando o exame já tem 1 mês que eu não tô querendo fazer.
E isso me angustia cada dia mais. Me angustia eu ter que fazer o exame, o resultado do exame, o que vai ser depois do exame, se eu vou passar mal no exame, que é o exame invasivo. A colonoscopia é um exame invasivo, dói bastante e é muito ruim. Então, assim, tenta buscar melhorar o seu interior, porque muitas vezes, muitas doenças que a gente carrega é porque a gente não tá bem interiormente e isso exterioriza e transforma em uma doença. Pede pra Deus, se Deus quiser te dar a cura, Ele vai te dar a cura. Se essa doença for pra honra e glória do Senhor, vai ser pra honra e glória do Senhor. Tenta entender e tenta não questionar. Eu fico muito tempo, perdendo muito tempo, questionando por que eu tenho isso. Já fiquei muito tempo, hoje eu tento ficar bem menos. Hoje eu tento curar isso. Por quê? Não adianta a gente questionar o porquê. Isso vai melhorar você? Isso vai te curar? Não vai, gente. O que vai curar você, curar a sua alma, curar seu interior, é você ter paz com você mesmo, é não ser ansiosa, é não ser nervosa, é não ser estressada. E muitas outras coisas assim. Então, quando os problemas aparecerem, quando estiver difícil, o melhor lugar pra gente ir é na Bíblia, é aos pés do Senhor, é chorar pro Senhor, porque ninguém vai entender o que você tá passando, só você e o Senhor, ninguém por fora entende. Ah, ela só tem dor de barriga, grande coisa. Mas só eu sei o que eu passo por dentro e só o Senhor sabe, é só Ele que pode me dar o consolo que eu preciso ter nesse momento. Porque não é fácil, gente, não é fácil. A pessoa, cada um tem seu problema, como eu mencionei. Eu tenho muito medo e esse medo também ajuda a desenvolver mais e acarretar mais a doença. E eu tô tentando cada dia mais melhorar. Eu espero que quem estiver passando por uma situação parecida, não deixe, gente, a ansiedade trazer uma doença pra você. Não deixe seu medo trazer uma doença pra você. Tenta curar tudo que você tem interiormente pra ele não se exteriorizar. Me desculpe se esse vídeo ficou longo, não ficou engraçado, não ficou de brincadeira, mas eu quero muito abrir esses espaços pra conversar com vocês sobre as coisas da vida que acontecem. E é isso, eu tô tentando melhorar cada dia mais interiormente, porque do meu problema de saúde é só Deus que pode me curar, mas eu posso buscar meios pra melhorar e passar por essa situação de uma forma mais tranquila do que eu passar chorando, do que eu passar triste, do que eu passar estressado. Lógico que tem dias que a gente acorda e não quer saber de nada, que a gente acorda mal, que a gente acorda sem força. Mas isso passa, gente. Tudo na vida passa. Eu creio e confio muito que isso vai passar também. E assim, gente, não fica preocupada com isso, que eu chorei em vídeo, que eu alguma coisa assim, porque eu choro por causa de tudo. Mas assim, confia mesmo, sabe? Quem passa por algum problema, alguma situação, pode ser que você não esteja com problema de saúde, esteja com problema familiar, financeiro, entrega nas mãos de Deus e corre atrás, gente, corre atrás do melhor pra você. Se eu ficar de braços cruzados só chorando em casa, eu nunca vou sair, então eu tenho que correr atrás e enfrentar o problema de frente, porque a gente correr dos problemas, eles vão correr atrás da gente. É um vídeo pra tentar ajudar um pouquinho vocês, tentar dar força um pouquinho pra vocês também. E estamos nessa. E conforme eu vou tendo os exames, resultado de exame, essas coisas, eu vou falando pra vocês, mas se Deus quiser não vai dar mais nada. Eu tenho que controlar mesmo emocionalmente. Tudo, gente, acontece com a permissão de Deus. Tudo acontece no momento que Deus quer que acontece. Basta a gente confiar que Ele tem o melhor pra gente e Ele dá força. A gente acredita, Ele dá força. Se não fosse o Senhor, eu não teria forças pra chegar até aqui. Tá muito grande o vídeo, mas eu queria passar essa mensagem pra vocês, deixar pra vocês o que eu tenho e tentar ajudar de alguma forma. Não sei se vai ajudar, mas eu espero que ajude a dar forças pra alguém que esteja passando uma situação parecida. E é isso, meus amores. Nos próximos vídeos eu prometo que eu vou estar mais alegrinha, porque hoje eu queria falar sobre esse assunto com vocês e é um assunto que não tem como ficar rindo, brincando, né? Então tá, um super beijo e até o próximo vídeo.